Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a Uma Turma Jazz, nosso podcast de música instrumental. Hoje com Maria Anália, educadora musical, pesquisadora de instrumentos não convencionais e que está aqui para bater um papo com a gente. Boa tarde, Maria. Alô, boa tarde, Jomar. Alô, boa tarde a todos os ouvintes. Legal, já te agradeço por conceder essa entrevista para a gente. E eu queria começar falando um pouco da sua infância. O que era o seu entorno musical? O que você ouvia na sua casa? Quais os sons que rolavam? Então, eu ouvia muita música que os meus tios ouviam, né? Então, vivi numa infância que tinha muito vinil, o pessoal ali da Tropicália, muita música de vinil mesmo, Emílio Santiago e outras coisas diversas, assim, né? Então, eu sempre estive mais nesse lugar da escuta da música, né, popular, assim, né? Só que o que vai influenciar mesmo o meu trabalho, hoje, né, eu trabalho muito com construção de instrumento, pesquisa nessa área, né? E o que vai influenciar muito o meu trabalho da infância, que eu lembro, assim, que não tem muito a ver com música, na real, é que meu pai, ele foi pedreiro. Ele foi pedreiro e ele mexia muito em ferramenta, né, essas coisas. Então acaba que todos os filhos eles desenvolveram algum trabalho que tem a ver com oficina, tem a ver com construção de coisas, né? Meu irmão do mais velho, ele tem uma oficina de bicicleta, meu outro irmão é engenheiro e eu vim pro lado da música para construção de objetos. Então, uma coisa que era muito viva na minha infância sempre foi mexer em sucata, aprender a mexer em furadeira, aprender a mexer, fazer massa de argamassa, né? Porque a gente tinha que, às vezes, acompanhar ele numa atividade, numa função X, né? Ele muito criativo, então foi uma infância de muitas gambiarras. Gambiarra é uma coisa que eu me lembro muito da minha infância. E a música instrumental, ela aparecia aí nessa época, como chorinho, como você já escutava isso de pequeno? Então, de música instrumental, a memória que eu tenho também é domingo de manhã ouvindo a Cirantão, né, que ligava a rádio domingo de manhã, aí tocava vários choros. Eu acho que talvez essa seja a memória que eu mais musical, que mais me chamava atenção, que eu mais gostava, né, que era domingo de manhã. Eu sabia que eu ouvi chorinho, quando não tinha, inclusive quando não ligavam o rádio, eu ficava, não vai ligar o rádio não, domingo de manhã é domingo da Cirantão. Já ficava, né, na expectativa, né? Eu já queria ouvir. Que maravilha. Chorinho. E você é de São Paulo? Não, sou de BH. De BH, né? Eu sou da região leste de BH, do Alto Veracruz. Ah, sim. Estudei boa parte da minha vida no centro de BH, né? Então eu acabei que eu cresci... a primeira escola que eu estudei era do lado do Palácio das Artes, né? Então pra mim, tá ali perto do Palácio das Artes, do Parque Municipal, desse circuito ali de galerias e de música, né? Era muito nessa região, então eu fui bastante influenciada pelo Palácio, tanto que eu fui estudar no Palácio depois de anos, foi uma loucura, né? Meu curso no Cefá, que é o Centro de Formação Artística do Palácio, eu fiz primeiro tuba, aí no meio disso fiz regência e no meio disso eu fiz percussão, né? Que a minha formação mais técnica vem desse lugar. E quando eu fui estudar no Palácio, eu já tocava, eu tinha estudado numa escola que chamava Arena da Cultura, que eu estava lá para aprender a tocar percussão, que eu sempre achei que eu tinha algum tipo de facilidade no campo rítmico. E o Arena era uma escola popular, livre. E aí eu sentia muito necessidade de misturar as coisas. Eu queria estudar música erudita, porque eu acho que quanto mais coisas a gente conhece, mais complexo as coisas ficam. Então eu fui estudar no Palácio, então eu tive a oportunidade de estudar com grandes percussionistas contemporâneos, né? O Charles Augusto, o Felipe, que ele é um dos percussionistas hoje da Sinfônica, várias oficinas do campo da música contemporânea, participei do grupo de percussão contemporâneo, ouvia praticamente todo dia a Sinfônica tocar, né? Porque era o ensaio era ali do lado do meu ouvido, né? Então essa influência toda da música erudita, ela me permitiu hoje mesclar e aprofundar minha pesquisa para sons e situações um tanto mais complexas ou não, né? Porque às vezes é só um preconceito.
achar que a música erudita ela é superior. Ela não é superior. Ela tem uma característica. A música popular também tem características que eu fui começar a pesquisar, porque assim, música popular, né? Grande questão. Existe a música tradicional da tradição, né? Tipo o Julio, meu amigo que é do berimbau, da capoeira, ele participa de uma tradição. Ele durante anos estudou com mestres da capoeira e mestres do ritmo e foi mantendo essa tradição, que a tradição está no campo de se manter as coisas como elas são, de alguma maneira, né? Já a música de rua, a música popular, o samba de roda, né? Ele também serve para manter a tradição, só que ele é um pouco mais fluido, ele é mais acessível, vamos dizer assim, né? Tá mais na mídia também um pouco, né? E ainda tem a música popular, que é essa música em que os músicos vão fazer músicas baseadas nos ritmos tradicionais, nos ritmos populares para fazer as suas músicas e tal, etc. E a gente tem um campo gigantesco. Então é muito amplo falar sobre música popular, muito amplo falar sobre música erudita. E eu vou te falar que não me interessa nem por uma área nem por outra, mas pela música em que eu consigo fazer a partir das referências e das coisas que chegam para mim o tempo todo. Sim. Então é um... E eu queria saber um pouquinho referências. agora, que você contasse pra gente tua chegada em São João, como é que você veio pra cá e como é que foi essa trajetória. Então, eu tava lá em BH, vivendo a minha vida, eu tava fazendo o curso do Cefar, né? E aí eu já queria sair da capital, porque, enfim, capital, a gente sabe como o capitalismo é, como a cidade ela é opressora, né? Então eu falei, poxa, eu tô achando que eu vou sair daqui. Tava querendo mais espaço, ter mais conexão com a natureza, ter mais conexão comigo e tal, etc. Então aí eu fui convidada por uma amiga, pela Nina, para vir para São João, passar um tempo aqui. Eu falei, uai. E aí na mesma época que eu vim, estava acontecendo o Music Expedition, que é um festival que acontece aqui em São João, que é promovido pelo Pedro Lago, pelo Lúcio, né, que é lá no conservatório. Eu vim no mesmo momento que estava rolando. E aí eu fiquei encantada com a cidade. E aí eu já sabia que aqui tinha um curso de música, e eu falei, uai, vou fazer esse curso de música. Aí eu passei na prova, né? Fiz a prova, passei na prova. E aí eu vim pra cá, vim pra São João e tô aqui até hoje, 7 anos que eu tô aqui. Ah, que bom. E agora fala um pouquinho da tua visão do panorama cultural da região, que principalmente aqui, né? No nosso cantinho, né? São João, Tiradentes, as regiões próximas. Como você vê o panorama cultural e também falar um pouco de políticas públicas, de incentivo? Eu fico impressionada com a região, na verdade. Eu acho que essa região aqui, a região das vertentes, né? Que está incluso São João e Tiradentes, é uma região riquíssima culturalmente, assim. Eu fico impressionada, né? O quanto que existe aqui um espaço de efervescência das coisas, né? Tiradentes tem uma vantagem porque ela é uma cidade financiada e acho justo, e acho ótimo, né? Mas muito reclusa em muitos aspectos, né? E São João, essa loucura maravilhosa, popular, do povo. Tem aqui várias coisas que são muito características da região, que eu fico impressionada. Tem a própria cultura do sino, a própria cultura das procissões, do samba, porque as escolas de samba aqui são pesadas. Tem os grupos de percussão também, o candomblé, as umbandas, né, os grupos de capoeira. São coisas que são vivas na cidade. Agora, a parte que eu fico triste, na verdade, é que tem um financiamento gigantesco assim, para as igrejas fazerem as atividades culturais e religiosas também, né? Acho massa demais. Só que a política pública para pessoas que não são da cidade ou pessoas que são da cidade não estão inseridas nesse contexto das irmandades ou não estão inseridas até mesmo no contexto mais intelectualizado, que é a criação de projetos e tal, etc. Cara, você não tem espaço, assim. Eu fico impressionado o quanto que a política pública para a cultura aqui omite e afoga qualquer outro tipo de expressão. Uma cidade que é extremamente efervescente, tem poucos espaços para shows públicos, por exemplo, grandes, com financiamento da prefeitura, que eu fico triste, por causa que é uma cidade de 100 mil habitantes, sabe? Onde que a prefeitura podia investir, inclusive, em vários shows públicos, porque isso gera movimento, isso gera dinheiro, isso gera cultura, isso gera movimento das coisas, né? E eu acho que, nesse sentido, eu acho que a prefeitura é
bem omissa e, particularmente, eu acho que ela está perdendo uma grande oportunidade, porque São João, Tiradentes, é muita efervescência de coisas. Eu acho que a gente, o poder público explora pouco. Só explora um pouco mais em Tiradentes por causa de financiamento privado, né? E porque a prefeitura também facilita isso, assim, né? Então eu acho que a gente precisa de políticas públicas mais inteligentes. Agora, fala um pouquinho pra gente dessa pesquisa que você fez com sinos, né? Esse trabalho maravilhoso. Como é que você chegou nessa pesquisa? Quando eu vim para São João, eu não sabia muito sobre São João del Rei. Eu sou uma Amazonas, eu vou entrando em mato fechado. Às vezes você nem sabia o que tem lá. E aí, quando eu cheguei em São João, eu já estava aqui na cidade, já estava morando aqui, e um dia eu vim para o centro e eu ouvi aquele negócio tocando no alto da torre. Eu parei tudo o que eu estava fazendo e eu fiquei simplesmente perplexa, assim. Eu falei, não acredito, isso está tocando aqui na igreja, não acredito, sei lá o que, doido pra caramba, E aí fiquei, assim, extremamente impressionada, assim, né? Tanto pela qualidade sonora dos sinos, pelo objeto em si, né? Quanto pela linguagem, né? Que é a linguagem afrodiaspórica, assim. Isso ali é um maracatu fácil, né? E aí eu fui conhecendo pessoas que também já pesquisavam sobre isso. Aí eu conheci o trabalho do Yuri, que ele pesquisou sobre os sinos, fez um trabalho bem legal e tal, etc. E aí eu fui ficando mais encantada, e aí eu propus para a universidade uma pesquisa, né, para a construção de instrumentos contemporâneos influenciados pelo sino, pelo trabalho que eu já vinha fazendo, que tem influência do trabalho do grupo Wakiti, e com reciclagem. Então chamava Socata ao Som, o projeto. Então aí esse projeto ele foi aprovado pela universidade. A partir disso, então, eu comecei uma pesquisa, subi nas torres, conheci o instrumento, conheci os meninos sineiros, conheci da história, pesquisei sobre, tal, etc. E aí eu cheguei na finalização de 2 instrumentos. Um é o grande sino, que ele está aqui, ali, depois eu posso até te mostrar, grande sino. E o outro instrumento é o sineiro, que são teclas de aço, né, de metalon, né, com afinações não definidas. Eu meio que fez o corte das teclas, e aí eu meio que escolhi uma afinação ali, as teclas que eu achei que fazia mais sentido. E aí esses 2 instrumentos eles foram criados, né. E aí um dia eu estava na internet de boa, no meio da pandemia, e aí eu conheci um trabalho de um amigo, que é o Rabai. Acabamos com um amigo, assim, tipo, nossa, que legal o seu trabalho, que massa e tal, etc. Começamos a trocar. E aí ele me veio um dia com uma proposta de um trabalho dele que ele já vinha pesquisando, né? Um dia, na verdade, eu postei na internet o sineiro, e ele achou uma maneira, eu expliquei para ele minha pesquisa, ele falou, não, vou te mandar um negócio. Aí ele me mandou o Sinógeno, que foi uma música antes de eu colocar o sineiro, né? Então ele me mostrou o sample do Sinógeno, e aí eu falei, não, vou fazer um negócio em cima, pode? Ele falou, pode. Eu fui e gravei com fone de celular mesmo, gravei lá em cima da música aqueles fraseados do Sinógeno. Na época não chamava Sinógeno, né? Mas depois da gente conversar, foi Sinógeno, né? Então, aquelas frases que tem no Sinógeno, né, que foi feito com esse instrumento, o sineiro, eles são todas frases que eu fui meio que ouvindo ali o sino e fui tentando trazer para a minha vida, com as minhas referências e tudo mais, o que eu podia extrair daquilo, né? A intenção não é copiar o sino, a intenção não é copiar a linguagem dos sinos, porque, com todo respeito, eu não quero ser sineira no sentido de, tipo, não é da minha alçada. As pessoas que estão lá fazendo isso fazem isso há anos, viveram, acordaram ouvindo, estão inseridas numa tradição. Não é a minha intenção, mas eu, enquanto passante da rua, eu escuto e eu vou fazer alguma coisa, porque a gente é artista, não tem como. Vai ter que sair de alguma maneira, por algum fórum, vai ter que sair. Então foi aquela maneira que eu consegui organizar tudo na minha cabeça e consegui expelir, né? Tem algumas referências, tem algumas, né,
dá para perceber que existe, não semelhanças, mas existe referências. E nossos ouvintes podem encontrar esse trabalho... O Sinógeno, ele tá na internet. Você pode ir lá no Spotify e procurar por Sinógeno. É uma música do Rabá e minha. São 2 partes, inclusive, bem interessantes. Tem alguns vídeos de gravação ao vivo? Não me lembro, acho que não. Então você pode procurar lá no Spotify, Sinógeno, minha música e do Rabai. Ah, que bom. E agora, atualmente, o que é que você tem feito? Quais são os seus trabalhos atuais? Como é que está o panorama, o mercado de trabalho em São João? O que é que você tem feito? Muitas perguntas complexas. Vamos lá. Então, mercado de trabalho em São João del Rei para os músicos e musicistas da cidade. Não está bom, não está legal. Eu acho que o que mais me deixa triste nessa conjuntura assim de tocar na noite, tal, etc, é que normalmente a gente sempre está em volta dos bares, né? Não tem um espaço de show para você ir lá e ver, né? Você vai tomar uma cervejinha, claro, você vai comer alguma coisa, mas você vai lá para ver a música. Tem um espaço apropriado para você executar o seu trabalho artístico. Normalmente não, normalmente a gente sempre está em volta de um bar que quer que o músico toque horas intermináveis para as pessoas ficarem lá. Normalmente elas vão e ficam porque nosso trabalho normalmente é interessante, parar, ouvir uma musiquinha, que delícia, né? Mas infelizmente eu vejo que os cachês são baixos, às vezes as relações de trabalho também são complexas, são muito cheias de questões, e é a tal da gig, né? Você vai lá, faz tua gig, botou seu dinheiro no bolso, você vai embora com uma batata frita no final. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica cultural, um disco, um filme, um show, uma música, o que você achar interessante. Eu vou dar 2 dicas. A primeira dica é o meu próprio disco, que está lá no Spotify. É um disco de música contemporânea com os instrumentos, né? Eu tenho uma série de construção de objetos sonoros, né? De instrumentos, do qual eu construí, que é uma pesquisa que eu fiz pelo BDMG Cultural em 2020, e aí esse disco eu lancei em 2021. Esse disco chama Anália e está lá no Spotify também. É bem interessante, viajado, cheio de questões de texturas. É um trabalho que eu gosto muito e foi a minha primeira experiência assim, com gravação. A outra dica que eu vou dar, deixa eu pensar aqui. Cara, eu tô pensando em todos os amigos que lançaram um disco recentemente. Um disco, pelo menos, que eu tô muito ansiosa para escutar, é o disco do Pablo e do Bill, que ainda não lançou, mas vai lançar. Tô ansiosa pelo disco do Pedro, que também vai lançar. E tô ansiosa pelo disco da Madu Arambá, que vai lançar também. Então tô ansiosa com discos que não foram lançados. Mas, poxa, Luizinho... Adoro o trabalho do Luizinho, os discos do Pablo eu adoro. Tem o trabalho do João Lara também, que foi lançado. Eu queria falar, na verdade, mais mulheres compositoras de gravações assim, mas agora, neste exato momento, não estou conseguindo lembrar. Tem o lançamento da Isis, o Só Se Eu Quiser, também foi uma gravação que a gente fez aqui com parte de instrumentos não convencionais, né? Então tem uma série de trabalho aí para ser indicado. Isso, maravilha. Então, gente, obrigado. Essa foi Maria Anália, Uma Turma Jazz. Muito obrigado. Valeu, Maria. Muito obrigada, Jomar. Valeu, galera.